Bom, vocês devem ter visto que o grande representante do movimento Red Pill, Thiago Schutz, o alter ego do Calvo do Campari, foi preso no interior de São Paulo depois de agredir e de tentar estuprar agora a sua ex-companheira. Num laudo pericial obtido pela CNN Brasil, é possível ver que a vítima foi alvo não só de agressões que violaram a integridade física dela, mas também com sinais de tentativa de defesa. E esse vídeo circulou muito nas redes, muita gente fez comentários a respeito disso, mostrando, né, uma não surpresa com relação a isso, né? Ora, quem diria que um cara, né, que se diz o representante de um movimento dos homens, taranana, no final das contas é um agressor de mulheres, né? O Thiago, para quem não sabe, já está em liberdade provisória, então a juíza que averigou na audiência de custódia deu a liberdade para ele, e isso é realmente um absurdo. Mas esse não é o primeiro caso que a gente vê de uma violência misógina, né, de uma violência de gênero que se manifesta de maneira explícita. Nessa última semana, também aconteceram 2 casos que eu acho que são muito reveladores e muito importantes aqui para o chat. Não só para o chat, né, mas para você que está assistindo também, e que servem para a gente poder discutir o que é o movimento Red Pill e principalmente entender como que esse movimento está articulado e organizado, né, como ele existe dentro da crise capitalista. Foram 2 eventos, 2 notícias muito terríveis, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês acessarem essas referências todas, mas no dia 28 de novembro, um ex-funcionário do Centro Federal de Educação Tecnológica, Celso Socorro da Fonseca, do Cefet, do Maracanã, na zona norte do Rio, atirou e matou a diretora Alane Pedrotti e a psicóloga do centro, Alaíse Pinheiro, e depois disso tirou a própria vida. As causas do crime ainda estão sob investigação, mas tudo aponta que essa ação foi orientada como uma violência de gênero, já que essas 2 mulheres assassinadas foram assassinadas como uma retaliação pelo fato de que esse antigo funcionário tinha problemas de relacionamento, não gostava de receber ordem de mulheres e foi afastado justamente por conta dessas questões. E um outro caso que aconteceu nesse final de semana, um caso chocante que eu vi quando eu estava acessando um portal de notícias, de uma mulher aqui em São Paulo que brigou com o seu ex-companheiro, né, que brigou com o suspeito e em que esse suspeito atropelou essa mulher e o seu carro e o seu corpo ficou preso no carro durante muitos quilômetros na Marginal Tietê e ela precisou ter as suas pernas amputadas. Esses casos, na verdade, eles são uma microamostra de uma realidade social geral em que as mulheres, nos tempos atuais, vêm sofrendo um volume cada vez maior de violência, tanto por agressores estranhos, né, por pessoas que são agressores aleatórios, né, vítimas de estupro, vítimas de assalto, de latrocínio e tudo mais, como também, né, de agressores que que fazem parte ali dos seus ambientes mais próximos, então de parceiros e até mesmo de familiares. E esse tipo de evento, esse tipo de caso que tem surgido muito nos últimos tempos e que tem chamado muito a atenção da mídia em geral, precisa ser entendido a partir de uma chave de compreensão que permita com que a gente analise esse fenômeno, que a gente analise esses casos para além dos casos particulares, né? Então, o que isso quer dizer? Para poder entender esses fenômenos, uma dessas chaves é a gente reparar e perceber como alguns discursos e movimentos políticos abertamente machistas, abertamente misóginos, têm crescido na sociedade, como é o caso do movimento Red Pill, do qual o Calvo do Campari é um dos principais representantes e é alguém que teve essa notoriedade marcada aí nesses últimos anos, né? E para a gente poder falar sobre isso, é importante a gente entender o que é o movimento Red Pill, né? O movimento Red Pill é um movimento que começou a circular em fóruns da internet no começo dos anos 2000. E o grande assunto desses fóruns, né, que são espaços de discussão, né, são espaços ali que os usuários vão colocando suas opiniões, vão recebendo feedbacks e respostas de outros usuários, giravam em torno
sobre como a modernidade, sobre como nos nossos tempos atuais existe uma certa inversão de supostos papéis de gênero e que essa inversão, né, do qual é o papel da mulher, qual é o papel do homem e tal, é a grande causa da crise social que a gente atravessa nos dias de hoje. Então, boa parte dos representantes desses movimentos alegam que o crescimento da autonomia das mulheres nos últimos anos, a sua entrada no mercado de trabalho e, consequentemente, a saída do lar e do cuidado dos filhos, da família, o aumento da liberdade e da autonomia sexual e uma independência cada vez maior desses setores foram os responsáveis por instalar uma crise de masculinidade, gerando homens que seriam homens fracos, afeminados e que não conseguiriam dar sustentação à sociedade de forma certa e correta. Para você que não sabe, o movimento Red Pill tem esse nome por conta de uma metáfora utilizada pelo filme Matrix, um símbolo muito divulgado, né, muito marcado aí da cultura pop dos nossos tempos. A história do filme, né, tem a sinopse para vocês procurarem e, enfim, né, analisarem e tal, mas qual que é essa metáfora que foi utilizada? Nessa metáfora, né, o personagem principal, o Neo, ele sai da Matrix, né, de um mundo de ilusões, de um mundo em que a realidade não é real, né, em que o que ele acessa como realidade não é o que de fato está acontecendo, e ele se encontra com o Morpheus. Morpheus é um personagem que vai explicar para ele que o mundo que ele conhecia, né, o mundo que ele achava que era real, é na verdade uma ilusão, e que para ver a realidade como ela de fato é, ele precisaria escolher entre duas pílulas, né? O Morpheus faz a oferta para ele, coloca as duas pílulas na frente dele, em que uma pílula era azul e a outra vermelha. Se ele tomasse a pílula azul, ele teria a continuidade, né? Ele não lembraria dos eventos desse encontro e ele poderia continuar vivendo na sua ilusão de realidade para sempre. Mas se ele tomasse a pílula vermelha, ele teria acesso à realidade como ela de fato é, né? E aí na história, não é um spoiler porque o filme tem mais de 20 anos, então se você ainda não viu, né? Aí não é problema meu. Ele toma a pílula vermelha e é a partir disso que se desenrola todo o plot, toda a história do personagem, né? Que rola toda a história do Neo. Então, a lógica da Red Pill, né, é uma lógica que vem nesse contexto. É um movimento que diz revelar para os homens a verdadeira essência do mundo, desmascarando a realidade que foi plantada por movimentos, por organizações, por instituições, e que, segundo eles, é vendida pelo movimento feminista como ideologia de gênero, para acordar os homens e reorganizar o mundo à sua volta de uma maneira em que essa masculinidade possa ser resgatada, possa ser reconstruída e que aí o lugar do homem seja novamente colocado como lugar de superioridade e de valorização do qual eles perderam, né? Então, é como se a pílula, a Red Pill, fosse a pílula da verdade, revelando que a sociedade em que a gente vive está caminhando para um lugar onde as mulheres seriam privilegiadas, os homens são desvalorizados e a estrutura do mundo, como a gente conhece, está em crise por conta disso, né? Segundo esse movimento, o feminismo seria uma ideologia de misandria, de ódio aos homens e que promoveu uma certa lavagem cerebral na cultura e que está distorcendo a realidade, fazendo o mundo acreditar que, na visão deles, quem é o verdadeiro sujeito privilegiado, né, na ordem geral, são as mulheres. Tudo que é ligado à política de igualdade de gênero, como combate à violência contra a mulher, ações afirmativas, etc., é lido como a prova de um sistema centrado nas mulheres e que oprime os homens. Então, esse movimento ele vem como um resgate dessa necessidade de reinserir os homens nesse lugar, né, de uma superioridade, né, de um lugar de reconhecimento que há muito tempo foi perdido, né? Além disso, esse movimento ele também tem uma leitura da sexualidade e das relações que é muito influenciada por uma visão que a mulher e os homens se relacionam tal qual as leis de mercado, né?
Então, isso significa que as relações amorosas, afetivas, sexuais são reguladas por ideias de lei de oferta e procura. Mulheres teriam ganhado muito poder com as redes sociais, aplicativo de namoro, independência econômica, e agora elas só escolheriam o top 10% dos homens. Então o movimento ele também vem muito nesse sentido de promover uma lógica de valorização masculina, e claro, uma valorização a partir de certos valores, e que permitiria com que eles pudessem assumir esse lugar ou dos 10% ou, quando não assumissem esse lugar, pudessem reforçar essa lógica de ódio e essa lógica de descarte, essa lógica de objetificação, essa lógica de coisificação das mulheres, o que faz com que casos de violências como esses que eu comentei no começo do vídeo se tornem não só mais comuns, mas também normalizados, né? Mas também naturalizados, uma ideia de que isso seria legítimo, de que isso seria aceitável no contexto que a gente está. Então isso acabou levando a uma concepção de que as mulheres sempre trocam de parceiro em busca de alguém com mais status, mais dinheiro, mais beleza, jogando aquilo que o movimento Red Pill chama de homens comuns na escória, na margem do mercado, não sendo eles, portanto, valorizados e gerando esse movimento todo. Então essa crise de solidão, de relacionamentos estáveis, de dificuldade de formar família, é atribuído, sobretudo, a essa suposta natureza hipergâmica, né? Essa natureza de muitas relações, né? De mulheres que são vistas muitas vezes, são chamadas assim, né? De puta, de vagabunda, de fácil, de coisa e tal, e que foram liberadas pelo feminismo e pela modernidade, o que alguns vão chamar também de cultura woke, alguém vai poder caminhar por esse lugar também. Para além dessas caracterizações, o movimento Red Pill também reivindica que o Estado e a sociedade têm atuado em favor das mulheres nesse sentido de privilégio. Quando o Estado deliberou, por exemplo, sobre leis de divórcio, guardas de filho, pensão alimentícia, Lei Maria da Penha, delegacias de mulheres, campanhas de violência de gênero, e que tudo isso é visto por esses grupos como a prova de um sistema jurídico anti-homem, o que reforça e aprofunda ainda mais essa questão. Então, tomar a Red Pill virou aceitar que a cultura foi dominada por ideologias de esquerda, feminismo, antirracismo, direitos LGBT, imigração, e que estariam, portanto, destruindo o Ocidente, destruindo esses valores de uma cultura tradicional, esses valores de uma cultura que se consolidou até os nossos dias. Mas, para a gente poder aprofundar a nossa análise e a gente não responsabilizar unicamente o indivíduo, e aqui é importante dizer, os indivíduos têm responsabilidade em relação a isso, têm responsabilidade com relação às suas ações e precisam enfrentar a letra da lei, precisam enfrentar as punições que vão ser trazidas pelos seus atos. Então, o Calvo do Campari é um caso, o cara que atropelou a mulher na Marginal Tietê também, e muitos outros casos de violência misógina que a gente vê se espalhando ali por aí. Mas o Red Pill não nasce do nada. E ele não é só produto da cabeça de um maluco misógino, né? De um maluco machista, apesar disso também acontecer. O movimento Red Pill é uma resposta reacionária e conservadora a dores reais causadas pela crise capitalista. Quais dores são essas? A insegurança do trabalho, os baixos salários, a solidão, a dificuldade em construir família, a sensação da perda do lugar social. Tudo isso que tem sido intensificado ao longo dos últimos 20, 30 anos e que são produtos diretos dessa crise, desse aumento da alienação capitalista, e que é responsável por fermentar, né? É responsável por procriar discursos como esses. Então, o truque de movimento Red Pill, mas também de outras linhas, né, nesse sentido, como o movimento MGTOW, Alpha, não sei o que lá, é de apontar para as mulheres, o feminismo e a esquerda aquilo que, na verdade, é produto da crise capitalista. Então é o deslocamento, né, é a mudança
do olhar da responsabilidade sobre esses processos, da crise da ordem do mundo que a gente vive, para esses sujeitos individuais, para esses grupos em particular. Então, o Red Pill, ele não é a causa da crise, ele é uma consequência dessa crise. Ele é a pontinha do iceberg de um processo social, de um processo histórico muito anterior a ele mesmo e que é o tipo de ideologia que um capitalismo em decomposição, na sua fase mais parasitária, na sua fase mais de derrocada, vai produzir para poder se defender, para poder rearticular uma ideia, uma noção de mundo que possa ser adequada às suas intenções, né? Não é à toa que também, nessa mesma seara, nesse mesmo sentido, a gente vê, por exemplo, a reabilitação do lugar social das mulheres como donas de casa tradicionais, o conservadorismo da geração Z, que tem crescido muito também no último período, e tudo isso como esse produto desse movimento. E é importante dizer, né, e eu acho que, fazendo aqui um parênteses, a crise capitalista que a gente está falando é um produto que atinge diversas esferas e ordens da sociedade para além só do alcance econômico. É uma crise que não vai se expressar somente no crescimento, no decrescimento do PIB, não vai se expressar na renda per capita, no salário, vai se expressar nisso também. Mas, como nos apontou Marx no seu livro Capital, a gente vive, né, sob um regime de uma economia política. Ou seja, é uma economia que não é desconectada dos processos políticos. É uma economia que, na verdade, vai ajudar a conduzir, vai ajudar a produzir tudo aquilo que organiza a nossa sociedade. Então, a forma de como a produção do mundo, do trabalho, das mercadorias, da circulação de capital, do trabalho, está dada, é também uma forma de organização que organiza a sociedade e vice-versa. Um movimento dialético, um movimento que vai sempre acompanhar essa duplicidade. Então, é um movimento que acontece de maneira permanente. Então, tudo aquilo que a gente conhece sobre família, sexualidade, compreensão do mundo em geral, está ligado à maneira de como a nossa produção econômica e, portanto, a nossa sociedade está organizada. O modelo de família que a gente tem, por exemplo, como família tradicional, não é algo que veio do nada, não é algo que foi produzido porque era melhor, mas foi um modelo que foi sendo normalizado, foi sendo imposto, foi sendo colocado como normal e que hoje a gente toma como normal e como natural, porque há muito tempo essa ideologia, essas ideias são as ideias da classe dominante do nosso tempo. Partindo dessa ideia, a gente pode pensar que a Red Pill, né, que o movimento Red Pill e esses outros movimentos de caráter masculinista são só parte de um longo processo de uma grande crise capitalista. Desde os anos 70 e os anos 80, quando a gente tem a reestruturação produtiva em torno do neoliberalismo e da financiarização da economia, aquela estabilidade que foi construída nos países capitalistas, né, durante ali, entre a Segunda Guerra Mundial e os anos 80, foi sendo destruída, foi sendo solapada. Vai lembrar que essa estabilidade, né, os empregos com alguma garantia, o chamado estado de bem-estar social, aconteceram não porque os capitalistas resolveram ser bonzinhos e legais, mas porque ali no Oriente, né, ali do outro lado do muro, existia a União Soviética, existia o socialismo e que representava para os países capitalistas centrais uma verdadeira ameaça à sua dominação. Então, os países capitalistas fizeram essa movimentação, né, para poder garantir esses direitos e garantir também que a classe trabalhadora não se revoltasse totalmente, né? É aquele ditado, eles entregaram os anéis para não perder os dedos, entregaram as mãos para não perder os braços. Só que nos anos 80, isso muda de figura. Muda de figura porque a burguesia, porque as classes dominantes do mundo, né, e não só a burguesia econômica, mas vários outros grupos, vão começar a se rearticular naquele que vai ser um movimento conhecido como o ascenso neoliberal. Então, desde os anos 70 e dos anos 80, a gente começa a observar, por exemplo, o desaparecimento dos empregos industriais estáveis, essa ideia que esses empregos, né, que na realidade eram empregos que tinham a frequência, que tinham a participação
da população masculina num volume muito maior, o fim da carteira assinada, o fim não, né, mas a perda de direitos cada vez maior dos direitos dos trabalhadores, a desarticulação dos sindicatos, a previsibilidade da vida. A gente tem também o crescimento do trabalho precarizado, do trabalho de qualidade muito ruim, sem garantias, do trabalho informal, do trabalho uberizado. A gente tem o desmonte do Estado como uma instituição garantidora de direitos. Então a gente tem, por exemplo, o crescimento das privatizações, a gente tem o crescimento das estruturas de Estado que vão reforçar o policiamento, vão aumentar a violência contra as comunidades, tudo isso para poder fazer valer e fazer bem sucedido esse projeto de neoliberalismo. Qual que era o pilar simbólico desse mundo? Qual que era o pilar, né, a base que sustentava essa imaginação, que sustentava essa ideia da sociedade que existia até então? Era essa ideia do homem provedor, do homem que era chefe de família, com um salário que sustenta a casa. Então, quando isso vai para o buraco, existe aqui uma ambiguidade, existe aqui uma contradição. Porque ao mesmo tempo em que o cara continua sendo cobrado para ser o provedor, né, para ser o cara que garante o financiamento da casa, que é o chefe de família, o mercado de trabalho, a sociedade capitalista nesse novo movimento, não entrega mais isso. Então, você tem essa contradição. Ao mesmo tempo em que dele é cobrado esse lugar, e aí a cultura que se formou em torno disso também o coloca nesse lugar, ele se vê humilhado, inseguro, sem reconhecer o seu valor social. Porque antes o valor social desse homem estava atrelado a esse lugar. Pai de família, chefe de família, o cara que tinha esse poder. Tanto que até hoje, né, a gente tem esse tipo de lógica e esse tipo de noção que ainda atravessa muitos homens mais velhos, mas também homens jovens na nossa realidade e que são, né, um prato cheio para esse tipo de movimento que a gente está vendo se articular. Essa frustração que foi sendo gerada nesse conjunto da população acaba se tornando uma oportunidade perfeita para que essa insatisfação, para que esse desajuste com relação ao mundo seja capturada por discursos que dizem o seguinte: não é o sistema, é que as mulheres ficaram exigentes demais. O feminismo destruiu a família e você, homem, provedor, que tinha o seu lugar garantido nessa relação, foi passado para trás. Então, uma crise do trabalho e uma crise dessa figura do provedor se tornaram um terreno fértil para um movimento como o movimento Red Pill. Não só ele, né? A gente já comentei de outros movimentos, mas se tornaram um terreno fértil para que essa noção de uma violência de gênero, que é histórica no Brasil, também ganhasse uma amplitude e um crescimento muito, muito, muito maior. Ao mesmo tempo em que o capitalismo entra nessa fase de crise, né, desse lugar, dessa imagem do homem provedor, as mulheres começam a entrar mais massivamente no mercado de trabalho, num movimento que veio desde as guerras mundiais. Você tem a conquista de alguns direitos civis, sexuais, reprodutivos. Você tem uma ampliação no que diz respeito à sua autonomia afetiva e econômica. Só que tudo isso vem acontecendo num contexto sem a existência desse estado de bem-estar, sem uma política robusta, sem uma política forte do cuidado, sem uma segurança material garantida para ninguém. Resultado: a família nuclear patriarcal, esse modelo que a gente se acostumou a ouvir das nossas bisavós, avós e até mães, entra em crise. Mas ele entra em crise não porque o feminismo inventou o problema, mas porque a sustentação, a base material que garantia a continuidade desse modelo desmoronou. Essa base produtiva do trabalho acaba sendo a base pela qual esses grupos não veem mais sentido. E aí, numa realidade em que a alienação capitalista cresce cada vez mais, em que a exploração capitalista cresce cada vez mais, em que esse sentido de futuro para a juventude, que antes existia uma base, que antes tinha um lugar para ir, de repente não existe mais. De repente não faz mais sentido. Então,
muitos desses sujeitos são jogados nesse lugar já muito influenciados, impactados pela cultura machista histórica que existe não só no Brasil, mas no mundo, né, de uma maneira geral, no mundo capitalista de uma maneira geral. Esse contexto de violência, esse contexto de ideologia machista é aprofundado. É aprofundado como uma resposta de saída a essa crise, como uma justificativa para poder dizer, né, e é justamente isso que o movimento Red Pill faz. Ele pega essa transição, ele pega essa crise e ele diz: o problema é a liberdade das mulheres, apontando que a responsabilidade sobre a crise desse sujeito, né, sobre a crise desse modelo de homem, provedor, de masculinidade, seria responsável seriam responsáveis por sabotar, né, esse grupo das feministas, dos movimentos LGBTs, dos movimentos antirracistas, dos comunistas, dos movimentos de esquerda, seriam os grandes sabotadores do modelo de sociedade em que se viveu até esse momento. O movimento Red Pill, essa lógica, essa ideologia, transforma uma crise estrutural, transforma uma crise produtiva, uma crise que é causada pelo aumento da exploração capitalista, pelo aumento da concentração dos lucros, em uma guerra moral e de comportamento, em que os Red Pills seriam a vanguarda de resistência e a vanguarda de reorganização desse valor verdadeiro que os homens supostamente teriam. Quanto mais essa crise cresce e afeta principalmente as populações masculinas mais jovens, mais essas ideias se tornam atrativas para explicar de um jeito fácil todo esse problema complexo gerado por décadas de exploração e de alienação. A gente pode perceber que quanto mais essa crise se aprofunda, quanto mais esse movimento vem acontecendo, mais esse sentimento de inadequação, esse sentimento de responsabilização, esse sentimento de ódio vai sendo gerado e fermentado no coração e na mente desses jovens. Jovens que têm cada vez menos um horizonte de futuro, que têm cada vez menos uma perspectiva de construção de uma vida e que se voltam para essas ideias como uma justificativa e como uma forma de lidar com as frustrações de um mundo que antes lhes era garantido, de alguma maneira. E aqui tem um outro ponto muito importante, que é particular a essa questão do neoliberalismo, que é pensar o quanto o neoliberalismo como racionalidade, como modo de pensar, essa nova forma da organização econômica é responsável por gerar um aprofundamento dessas questões. Por quê? Porque o neoliberalismo tem um peso, né, carrega um peso muito grande para o indivíduo. Essa ideia, né, do que a Margaret Thatcher falou, não existe sociedade, só existem indivíduos e suas famílias, de que você é responsável, de que você unicamente é responsável pelos seus ganhos, empreendedor de si mesmo, etc, etc, etc. Tudo isso que faz parte de uma realidade cada vez mais frequente, cada vez mais intensa por parte dos trabalhadores do Brasil e do mundo. Então tem essa ideia de que se você não deu certo, é porque a culpa é sua. Faltou esforço, faltou disciplina, faltou mindset, faltou você vibrar numa frequência diferente. Então, nos homens, isso vai ganhando a forma de que você é beta, você é fracassado, você não domina as mulheres, você não tem o game, você não sabe ser macho, você não se melhora. E essa ideologia, ela vai aprofundando cada vez mais esse sentimento de culpa. Então, percebam que isso vai sendo um movimento que vai sendo mais intenso, gerando cada vez mais essas contradições. E quanto mais a crise capitalista se aprofunda, mais esses elementos dessa ideologia crescem nas mentes e corações desses sujeitos. Então a ideologia Red Pill, ela entra como uma terapia da derrota reacionária. Uma forma de encarar esse problema, uma forma de encarar essa crise, ao invés de fazer o apontamento para a crise do sistema capitalista e mostrar que o que destrói a família é a escala 6x1, é a exploração do trabalho, é a violência policial, é tudo isso que faz parte da nossa realidade, a terapia da derrota reacionária Red Pill vem como uma promessa de recuperação da autoestima, através da produção e do reforço desse imaginário, dessa idealização
de um homem que teria o seu valor de mercado cada vez mais acentuado. Um homem musculoso, que tem dinheiro, que tem status, que tem frieza emocional. Algo que é muito evidente nas falas e cortes que a gente pode ver do Thiago Schultz, o Calvo do Campari, em podcasts que ele vai, em que a todo momento ele busca trazer essa autovalorização a partir da desvalorização das mulheres que não se encaixam nesse padrão que ele está buscando. Então você tem a venda de cursos, mentorias, lifestyle de alfa, tudo isso que é perfeito para, inclusive, o capitalismo de plataforma, o capitalismo das redes sociais, que monetiza com essas inseguranças, que monetiza com o discurso de ódio, que afeta principalmente esses homens jovens, que no meio dessa crise querem entender por que aquela ideia de mundo que foi transmitida para eles como a ideia certa do homem provedor, da família, etc. e tal, não faz mais sentido. Não faz mais coesão com a realidade. Não tem mais sustentação para a vida que ele almeja viver. Então, ao invés de explicar o problema pela crise do sistema, a culpa estrutural do sistema vira culpa individual e ou culpa das mulheres. Culpa desses grupos que seriam da cultura woke, que seriam desses segmentos. E pode reparar que nenhuma dessas pessoas que fala sobre cultura woke, red pill e as mulheres, não sei o que lá, fala sobre, por exemplo, a redução da jornada de trabalho. Fala, por exemplo, sobre a socialização do trabalho doméstico. Fala sobre a criação de melhores empregos, de empregos mais estáveis. Pelo contrário, esses representantes, emissários, esses caras que representam essas ideias são defensores ferozes do capitalismo. São defensores ferozes do empreendedorismo, da ideia de valor sexual de mercado. Não defendem licença paternidade. Dizem que a culpa das mortes que acontecem nas favelas, por exemplo, é de responsabilidade das mães. É de responsabilidade das famílias e não da ordem social que a gente tem hoje. Então, do ponto de vista do capital, o Red Pill ele é muito útil. E por quê? Porque ele desvia o ódio de cima para baixo, de uma relação marcada pela relação de classe, né? E como eu comentei antes, numa economia política burguesa, tudo que existe como referencial, como noção de sociedade, é aquilo que vai ser colocado pelo modelo burguês. Assim como, na época do feudalismo, na economia política feudal, o que a gente tem é a imposição de um modelo de família, de sociedade, de realidade ligada ao feudalismo, ligada às noções da classe dominante daquele tempo, que era a nobreza tradicional, que era a igreja, que eram esses grupos que não perderam totalmente o poder, mas não se tornaram, não são mais as classes dominantes do sistema produtivo. Não são mais os grupos que são os grupos que tomam as decisões finais do mundo que a gente está vivendo. Então, ao invés de olhar para as estruturas que regem a sociedade, o sujeito, o homem, vai olhar para esses grupos sociais como os grandes responsáveis pela crise dos valores ocidentais. Não é à toa que essa rapaziada fala muito sobre ideologia de gênero, fala muito sobre esse tipo de assunto, porque isso permite mascarar e esconder as verdadeiras contradições do sistema. Permite mascarar a realidade da qual eles defendem, né? A ampliação do mercado, a ampliação do empreendedorismo, a ampliação dessa lógica que no neoliberalismo nos tornou cada vez mais atomizados, nos tornou cada vez mais individualizados, nos tornou cada vez mais isolados. E numa realidade onde a solidariedade coletiva, em que essa noção de superação dos problemas coletiva dá lugar ao individualismo exacerbado, um individualismo bizarro, a tendência é que esses sujeitos, que essas pessoas se fechem cada vez mais em si mesmas para poder produzir uma realidade que para elas faça sentido. A luta de classe vira uma luta da guerra cultural de gênero, uma luta de guerra cultural que favorece essas narrativas e que aumenta ainda mais o histórico de violência que as mulheres sofrem no mundo e, em particular, no Brasil. Tudo isso
vira um prato cheio para que essas ideias, esses movimentos, e para que ideias machistas tradicionais mesmo, e que esses conteúdos que circulam na internet, e que advogam por ideias como a defesa do retorno da mulher submissa, dona de casa, disponível sexualmente, cresça cada vez mais. Cresça cada vez mais como um ideal de consumo, como um ideal de realidade, como um ideal que, na prática, é uma forma de controle sobre os corpos, sobre o tempo, principalmente das mulheres trabalhadoras, que não afeta só as mulheres trabalhadoras, mas que afeta principalmente as mulheres trabalhadoras, algo que é extremamente funcional ao capital, que é extremamente funcional à continuidade desse sistema. Quando as instituições... E aí é claro, né? Se a gente está falando de uma crise capitalista, se a gente está falando de uma crise generalizada desse modelo, a gente está falando também de uma crise das instituições. Então, quanto mais as instituições políticas perdem credibilidade, a promessa de ordem vem nesse pacote reacionário. O homem manda, a mulher obedece, LGBT é desvio, feminismo é doença, ser de esquerda é atroz. É um tipo de lógica que vai desembocando numa lógica reacionária conservadora do fascismo, o que prepara o terreno subjetivo, o terreno das ideias, o terreno da cultura para projetos que são abertamente autoritários, abertamente ligados a essas ideias que reforçam e colocam o papel das mulheres nesse lugar de submissão e de controle, e que vem em movimentos masculinistas, em movimentos nesse sentido, uma forma de saída para o mundo. Assim como foi, por exemplo, no fascismo italiano, no fascismo espanhol, no fascismo português, no nazismo alemão, e em movimentos que hoje crescem cada vez mais. E isso não é uma coincidência. Isso não é um fato isolado. Isso não é algo descolado, né? Como se o que aconteceu lá nos anos 20, nos anos 30, fosse um raio em céu azul. Na verdade, aqueles movimentos, aqueles valores, aquela ideia, né, da retomada do Ocidente foi algo proposto como uma saída para se evitar que o movimento dos trabalhadores, que o movimento de conscientização pudesse avançar. Resumindo, o Red Pill é uma ideologia de crise que recicla o sistema patriarcal, que recicla esse sistema que foi moldado através do colonialismo, da exploração econômica, como arma política dentro do capitalismo em decomposição. A ideologia Red Pill, ela não é um desvio isolado de meia dúzia de homens confusos. Ela é a forma reacionária pela qual o capitalismo em crise pega essa frustração de uma geração inteira e transforma isso em combustível, em ódio às mulheres, desviando qualquer possibilidade de crítica ao próprio sistema. O fortalecimento dessas ideologias, inclusive, só faz aumentar algo que é histórico no Brasil. E isso aqui é muito importante, porque a gente muitas vezes ouve esses discursos, né, sobre como as mulheres são privilegiadas, o feminismo produziu privilégios, hoje as mulheres têm mais direitos que homens. E para a gente poder fazer uma análise científica sobre isso, uma análise baseada em informações e em dados depois dessas reflexões, é importante que a gente analise quais são os dados hoje da violência colocada contra as mulheres no Brasil. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o número de feminicídios no Brasil cresceu 1,5% de 2022 para 2023, chegando a 1.460 mulheres assassinadas por razão de gênero em 2023, ou seja, mulheres que foram assassinadas por terminarem seus relacionamentos, por negarem relações sexuais, por, de alguma maneira, sofrerem essa imposição do sistema machista que a gente vive. No ano seguinte, em 2024, mais um aumento de 0,7%, o maior da série histórica nesse anuário. Em 97% dos casos, as vítimas foram mortas por homens e cerca de 64% dos crimes aconteceram dentro da casa da vítima. A maioria das vítimas eram mulheres negras, entre 18 e 44 anos. Quando a gente analisa crimes sexuais, o salto é ainda maior. Em 2022, foram 74.930 vítimas de estupro e estupro de vulnerável, o maior número já registrado até então. Um crescimento em relação a 2021
de 8,2%. Lembrando que em 2020, 2021 e 2022, a gente estava passando pela pandemia, momento em que os companheiros e companheiras foram obrigados a conviverem praticamente o tempo todo juntos, o que fez com que esse índice de violência aumentasse ainda mais. Mas em 2023, a realidade foi ainda mais brutal, porque o número total de estupros chegou a 83.988 casos, um aumento de 6,5% em relação a 2022, o que significa, no Brasil, um estupro a cada 6 minutos. Em 2024, o anuário representou um aumento ainda maior, de 87.545 estupros. Um novo recorde histórico, um crescimento adicional em relação a 2023. No acumulado entre 2022 e 2024, o número anual de estupros cresce cerca de 16,8%. Em 2023, 76% das vítimas tinham menos de 14 anos. 88% eram do sexo feminino, que mostra uma violência dirigida de forma massiva, não só a mulheres, mas também a meninas. O mesmo anuário de segurança pública mostra que entre 22 e 23, praticamente todas as outras modalidades de violência contra a mulher cresceram. As agressões em violência doméstica cresceram 9,8%, chegando a 258.941 registros em 2023. O crime de stalking, de perseguição, teve um aumento de 34,5% no mesmo período. E ainda houve o crescimento expressivo de violência psicológica e assédio sexual, com variações aí na casa dos 20% a 30% em um ano. Nos feminicídios, a imensa maioria das mulheres é morta por parceiros ou ex-parceiros, em contextos de controle de posse, e não em assaltos ou frutos de crimes de outra ordem, que não o crime passional. Nos estupros, a maior parte das vítimas é menina ou adolescente. E os agressores são, na maior parte dos casos, familiares ou pessoas conhecidas dentro do mesmo espaço doméstico. Quando a gente soma feminicídios, estupros, agressões domésticas, ameaças, perseguição e violência psicológica, o anuário mostra mais de 1,2 milhões de mulheres vítimas de alguma violência em 2023. O que não se explica só pela insegurança pública generalizada, mas pelo fortalecimento da ideologia patriarcal, da ideologia machista, que faz com que seja normal ou natural a ideia de que um homem pode entrar numa escola, pode entrar num ambiente de trabalho, pode entrar na casa e matar uma mulher, sem mais nem menos. Então, todos esses dados mostram que a violência que as mulheres sofrem é uma violência caracterizada como uma violência baseada em gênero. As mulheres, elas não estão apenas mais expostas ao crime, mas elas são alvos de violências específicas, que se organizam em torno do lugar social que elas ocupam, como companheiras, esposas, ex-parceiras, filhas, meninas sob tutela, e da tentativa de controlar o corpo, a sexualidade e a autonomia feminina. O que mata, estupra e agride aqui não é só o crime isoladamente, mas uma ordem patriarcal, uma ordem social, uma ordem histórica, e é importante dizer isso. Uma ordem histórica em que nós, homens, em que nós, sujeitos, nascemos independente das nossas escolhas. Independente da gente gostar ou não. A gente nasce nessa ordem. A gente cresce assim. A gente aprende isso. A gente normaliza isso. Isso que é considerar a mulher como uma propriedade, como um objeto, como uma coisa inferior no que diz respeito à humanidade. Quando a gente analisa, por exemplo, os dados relacionados à história da legislação brasileira, ou seja, das leis criadas, das leis produzidas como reflexo dessa sociedade, aí a coisa fica completamente escancarada. Até 1962, o Código Civil de 1916 tratava a mulher casada como relativamente incapaz, praticamente como um menor de idade em termos jurídicos. Precisava de autorização do marido para vários atos da vida civil. Só com o Estatuto da Mulher Casada, uma lei de 62, é que ela deixa formalmente essa condição de incapaz e ganha alguma autonomia patrimonial e contratual. O divórcio, por exemplo,
só entra de fato no ordenamento jurídico em 1977, com a Lei 6.515, a chamada Lei do Divórcio. Antes disso, o máximo que se conseguia era o desquite, que acabava com a convivência, mas não dissolvia o vínculo matrimonial, impedindo um novo casamento e, na prática, mantendo a ideia de que o casamento era indissolúvel e, portanto, não poderia acabar em nenhuma circunstância. Até meados dos anos 2000, o Código Penal tratava muitos delitos sexuais como crimes contra os costumes, usando expressões jurídicas, né, no meio da lei, como mulher honesta como parâmetro de proteção. Ou seja, a mulher que não fosse honesta não teria acesso a esse parâmetro de proteção. A Lei 11.106 de 2005 revoga o crime de adultério, retira a expressão mulher honesta do Código Penal e elimina figuras como sedução e rapto consensual, que protegiam mais a moral patriarcal do que a integridade das mulheres. A gente está falando de uma lei aprovada há 20 anos atrás. Com a Lei 12.015 de 2009, os crimes contra os costumes passaram a se chamar crimes contra a dignidade sexual, unificando estupro e atentado violento ao pudor e deslocando, pelo menos na letra da lei, o foco da moral sexual para a proteção da pessoa. Uma das leis mais famosas em relação a isso e que tem um peso histórico muito grande é justamente a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que só vai ser sancionada em 2006 e que vai criar mecanismos específicos para poder enfrentar a violência doméstica e familiar contra a mulher e tirando esses crimes da lógica de menor potencial ofensivo. O feminicídio só entra como qualificadora, ou seja, como uma característica particular do homicídio, em 2015, com a Lei 13.104 de 2015, que inclui no rol dos crimes hediondos e reconhece explicitamente o assassinato de mulheres em razão da condição do sexo feminino. E vai ser somente em 2021 e 2023 que o STF vai declarar inconstitucional a velha tese de legítima defesa da honra, que por décadas foi usada em tribunais do júri para poder absolver homens que matavam mulheres alegando ciúme e suposta traição. Todos esses dados vêm do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Atlas da Violência, produzido pelo IPEA, do painel do CNJ sobre a violência contra a mulher e da pesquisa Data Senado de 2025 sobre ideologia de gênero. Quando a gente olha para as notícias aqui que eu trouxe no começo, para os números dos feminicídios, do estupro e para o crescimento do discurso Red Pill, dá para ver que essas coisas não são separadas. É tudo parte da mesma engrenagem. O que esses caras vendem como despertar é, na prática, uma forma de canalizar o ódio para baixo e para os lados, e nunca para cima, para poder denunciar o caráter econômico e político dessas opressões. A frustração com o salário de miséria, com o trabalho precarizado, com a vida esmagada pelo custo de tudo isso é real. Mas em vez de apontar para o sistema que produz essas contradições, o Red Pill manda você culpar as mulheres, o feminismo, as leis que tentam minimamente proteger quem mais morre e quem mais apanha. Enquanto isso, os dados que a gente viu mostram o contrário do que o movimento Red Pill diz. As mulheres não são um grupo privilegiado. São elas que estão morrendo mais, sendo estupradas mais, agredidas mais, dentro de casa, pelos próprios parceiros, num país que até ontem tratava legítima defesa da honra como argumento aceitável para o assassinato, e que só em 2015 resolveu dar nome aos bois para dizer que feminicídio é de fato um crime ligado a uma violência particular de gênero. Então, para poder encerrar, a escolha que fica para a gente é a seguinte: nesse cenário de crise, e nesse cenário em que essas contradições crescem cada vez mais, a tendência é que esses discursos cresçam cada vez mais também, como uma resposta a esse movimento. Então a escolha que fica pra gente é a seguinte: ou a gente compra esse pacote de ideias Red Pill que vai crescer ainda mais quanto mais essa crise se acentuar, que é o que está acontecendo, e a gente ajuda a manter esse mundo em que essa opressão de gênero acontece, ou a gente encara a raiz do problema. Ou a gente entende que enfrentar a violência contra a mulher faz parte da mesma luta, do mesmo cenário de lutas contra a precarização da vida, contra o endividamento,
contra essa máquina que transforma todos os seres humanos em objetos, em coisas, em que transforma os trabalhadores em mercadorias descartáveis. E aqui, esse recado, né, principalmente para você, que é homem que está assistindo agora, e que está se sentindo perdido, com raiva, com medo do futuro, essa sensação de alienação, essa sensação de desadequação, ela é legítima. Mas essa raiva, esse sentimento que você tem, está sendo utilizado e manipulado por certos grupos para poder vender discurso que não só não vai te emancipar, como também vai colocar muito dinheiro no bolso desse tipo de gente. No tipo de gente que é presa por agredir e por tentar estuprar a própria companheira. A Red Pill para esses grupos pode ser essa opção de resolução do problema, mas encarar essas questões a partir de um ponto de vista estrutural, pela organização coletiva e por um outro projeto de sociedade, é a opção que vai verdadeiramente produzir um movimento de mudança. Então, se essa reflexão, né, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe esse vídeo, puxe esse debate com alguém que você conhece, especialmente com homens que vêm compartilhando e divulgando esse tipo de ideia. Porque se a nossa crise é estrutural, então a nossa saída também tem que ser estrutural.